meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, que vai narrar as impertinências, as impertinências dos judeus à justiça de Deus. Esse vídeo eu vou iniciar agora. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse legalzinho que vocês dão aí no vídeo. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo quando é postado, Vamos ler. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, versículo 1. A impertinência dos judeus à justiça de Deus. Portanto, és inexcusável. O homem, qualquer que seja, quando julga, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas pratica o mesmo. Esse versículo aqui, o judeu, que está julgando as pessoas, e o que ele julga é de errado também, porque esse povo judeu abandonaram Deus, perante a lei de Moisés, foram atender a voz do homem e não a voz de Deus, e passaram a ser infiéis, nécios, porque eles estão praticando coisas horríveis. Então idolatria, prostituição, adultério, enganando, julgando erroneamente o próximo. E Deus está dizendo aqui que, portanto, eles são inexcusáveis, ó homem, qualquer que seja, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo, Porque esse que julga erroneamente, a pessoa que está julgando, vamos supor, uma pessoa errada, está julgando essa pessoa errada, como ela tivesse certa, então esse julgamento que ele está fazendo sobre essa pessoa está caindo sobre ele próprio, Está caindo sobre ele próprio. Tem muito disso nos dias de hoje, como já Dante nesse tempo aí, O homem qualquer que seja, quando julga, porque te condenas a ti mesmo, em que julga a outro. É isso que eu estou dizendo. Pois tu que julga pratica o mesmo, Ele está julgando uma pessoa errada em estar certa. Então esse julgamento que ele está fazendo para essa pessoa vai cair sobre ele, Vai cair sobre ele. Esse julgamento errado que ele está fazendo vai cair sobre essa pessoa que está julgando erroneamente. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam, Então, como Deus está falando, esse povo, no dia de hoje existe muito isso. Advogados, por exemplo, vou fazer uma suposição aqui, advogado que defende a pessoa errada para que ela esteja certa, Então essa pessoa que está fazendo esse tipo de julgamento, ou o juiz que está dando a causa de um errado para que ele esteja certo, essa pessoa vai pagar por esse erro que está cometendo. O erro que ele está cometendo para com o próximo vai cair sobre ele no julgamento final de Deus. Essa é a realidade. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu vou repetir novamente. Um juiz, um advogado, uma polícia, o que for de justiça, uma pessoa mesmo,
até eu próprio, julgar uma pessoa correta, uma pessoa que está correta, dizer que ela está errada, esse julgamento vai cair sobre mim. Tá entendendo? Porque a pessoa está certa e eu estou acusando ela de que ela está errada. Então esse julgamento que eu fiz contra essa pessoa vai cair sobre mim. Pode não cair hoje, amanhã, nem depois, mas no último dia cairá sobre mim, porque Deus viu o julgamento que eu fiz. Estão entendendo agora? Isso é em todos os sentidos, não é num sentido só, não, é em todos os sentidos, né? E Deus diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, né? Então, se uma pessoa sabe, tem as provas de que aquela pessoa é honesta, é correta, e vai julgar ela como se estivesse errada por conta de dinheiro, né? Por conta de algum bem, vai julgar aquela pessoa que está certa, ela dizer que ela está errada. Então essa pessoa que julgou essa pessoa errada, certa ou errada, vai pagar com a mesma moeda. Não adianta. Pode ser o que for, pode ser uma pessoa normal, pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um promotor, pode ser quem for, pode ser um delegado, pode ser um soldado, pode ser quem for. Ele está fazendo aquela prática agora, tudo bem, ele pode se dar muito bem. Qualquer um dessas pessoas pode se dar muito bem nessa hora. Mas para Deus, ele não vai se dar bem. No último dia, ele vai pagar por esse ato. Não resta dúvida. Ele vai pagar por esse ato. Não tem como não pagar, porque Deus é justo. E ele está dizendo aqui: e bem sabemos, né, que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. Então não adianta você julgar uma pessoa que está certa, dizer que ela está errada. Uma pessoa que está errada, dizer que ela está certa. Porque você que está fazendo esse julgamento vai pagar como essa pessoa também vai pagar. Ambos irão pagar no último dia. E isso se não pagar antes, porque às vezes Deus faz com que aconteça certas coisas na nossa vida, e nós pagamos antes do julgamento de Deus. Eu vou citar uma pequena história aqui agora. É vamos dizer que seja um testemunho, né? Vou relatar uma coisa agora, como que seja um testemunho. O homem não deve dar testemunho do homem, porque Deus sabe todas as coisas. Mas eu vou fazer um relato agora. Quando eu não era cristão, quando eu era da legião do mal, e não entendia nada de Deus, da doutrina de Cristo, eu era pequeno ainda, eu era jovem, morava em um sítio, fora da cidade, e eu era meninote, 14, 15 anos por aí. Eu não tinha nenhuma instrução, né? Não tinha. Mas veja bem o que aconteceu comigo. Isso eu vou dar com exemplo. Eu acho que eu tinha de 17 anos para trás. Era uma época dessa. Eu já era adolescente graúdo já. E eu pescando em um rio, próximo a esse sítio onde eu morava, jogando tarrafa. Ao jogar a tarrafa em um poço, você veja que muitas coisas Deus nem precisa julgar. Você paga aqui mesmo, e quando você vem decifrar essa coisa, você vai raciocinar: poxa, foi aquilo que eu fiz, e isso aconteceu comigo. E eu vou dar exemplo disso. Eu era jovem e pescando, né, em um rio, joguei a tarrafa num poço, e quando eu vou puxar a tarrafa engancha, né?
E toda tarrafa que engancha, qualquer pescador vai lá para desenganchar ela. E ao entrar no poço para desenganchar essa tarrafa, o que acontece? Eu me deparei com a rede de pesca armada, né? Ela bateu aqui no meu peito, dentro d'água, que eu levantei e era uma rede. Não tinha peixe ainda, porque a pessoa que colocou fazia pouco tempo. O que fiz eu? Em vez de tirar minha tarrafa e seguir minha pescaria e deixar a rede do que estava pescando, não. Eu peguei essa rede, enrolei todinha, que eu não sabia nem como era a realidade. Eu não sabia nem como era que usava essa tal de rede, é uma rede maiadeira. E pequenininha, ela não tinha nem 10 metros, ela não tinha não. Era, se muito tivesse, eram uns 5 metros, era mais ou menos uns 5 metros de tamanho. Ela tinha uns 5 metros. E eu levei essa rede para casa, eu e meu. E chegando em casa, abri ela, desenviei ela tudinho e fiquei com essa rede. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? Os 15 anos, há 20 anos, muito depois, essa rede tinha uns 5 metros, presta atenção. Era velhinha. A pessoa que colocou lá queria estar pescando como eu, né? Mas eu levei essa rede. Não era minha, mas eu levei. E passava um certo tempo, 10 anos, 15 anos, não lembro quanto tempo. Eu sei que foi bastante ano. Eu me mudei desse estado, fui para outro estado. Morar em outro estado. Chegando lá, tinha um rio lá também, eu pescava. E veio na minha mente de eu fazer 2 redes. E eu fui na capital, que eu era no interior, a quase 2 horas da capital, onde eu morava. E eu fui na capital, que era João Pessoa. Eu estava morando na Paraíba nesse tempo. E esse negócio da rede foi aqui em Pernambuco. Foi em Pernambuco. E eu estava morando na Paraíba. Aí fui em João Pessoa, na capital, comprei linha, comprei chumbo, comprei cordão, comprei boia, tudo coisa de primeira linha, coisa de primeira qualidade, para me fazer 2 redes de 50 metros. A gente compra 100 metros, a gente manda fazer 100 metros de comprimento, porque depois que entranha ela dá 50, ela diminui, que ela encolhe. Ao entranhar ela para ficar boa de pesca, você faz ela no tamanho de 50 metros, quando entranha ela fica com 50, 55 metros no máximo. Não pode ficar mais do que isso, porque senão ela não presta, né? Então eu levei para uma pessoa confeccionar essa rede, e como eu tinha comprado material para 2 redes, e na época eu não tinha dinheiro para pagar para fazer, então eu dei uma para a pessoa fazer a minha, e ela fez. Fez uma rede de 50 metros excepcional. Boia da grande, isopor do duro, chumbada da boa, embutida, tudo isso. E eu não usei essa rede nessa cidade onde eu morava. Eu digo, vou inaugurar ela em Pernambuco, que é onde morava. Era onde morava minha família, meus amigos, e eu fui para o sítio, vizinho ao sítio aonde eu morei. Vizinho ao sítio onde eu morei, e no mesmo rio onde eu achei essa rede, não era no lugar onde eu achei a rede, mas muito antes. E eu, para inaugurar essa rede de 50 metros nova, gastei uma soma de dinheiro, porque há 20 anos depois, vamos supor, era muita coisa, né? E uma rede velhinha de 50 metros e a minha de uma rede velhinha de 5 metros e a minha de 50, nova. E eu inaugurei nesse mesmo rio onde eu peguei essa rede de 5 metros. E eu coloquei lá num poço, que eu conhecia esse rio, que eu morei muitos anos lá, nesse sítio, a gente pescava muito lá, né? E eu coloquei em um poço, isso era umas 8h30, 9 horas da manhã, quando eu coloquei essa rede. Eu coloquei e voltei para casa do meu amigo, que não dava 150 metros de distância de onde eu coloquei a rede
vamos botar 200 metros, 200 a 300 metros de distância, no máximo isso, no máximo 500 metros, a distância do rio para a casa do meu amigo. Eu coloquei lá, eu digo, agora eu vou beber água, depois eu venho para ficar vigiando. Enquanto eu vim tomar água e voltei, a rede não estava mais. A rede não estava mais. Daí então, entrou na minha consciência, né, que não se deve pegar nada de ninguém, porque o preço é alto. Não se deve pegar nada de ninguém, né, roubar, porque o preço que nós vamos pagar é alto. E eu paguei um preço muito alto. Imagina, eu achar uma redinha de 5 metros dentro d'água, velhinha, velha, ela dava 5 metros. E a minha que eu fiz para colocar nesse mesmo rio era de 50 metros, 10 vezes maior a que eu peguei. 10 vezes maior a que eu peguei e zerada, nova em folha. Foi a primeira vez que eu coloquei na água. E enquanto dentro de 10 a 15 minutos, enquanto eu fui lá beber água e voltei, levaram uns 15 minutos, enquanto eu voltei da água, levaram essa rede. Então, daí então, eu passei a ter uma nova consciência em mim. Não é que eu não errava, eu errei muito, né, ainda depois disso, mas com outros erros diferentes. Mas em pegar o que é dos outros, essa lição me bastou. E muitas coisas você não vai pagar diante do tribunal de Deus, não. Muitas coisas você não paga diante do tribunal de Deus. Muitas coisas você paga aqui mesmo. Os seus erros, muitos deles é pago aqui, antes de Deus julgar, antes de Deus chegar e dizer, mas rapaz, você fez isso, e você vai receber a condenação porque você fez isso. Mas se eu for condenado porque roubei aquela rede naquela época, eu já paguei, e paguei muito caro, porque era uma rede de 5 metros e a minha tinha 50 metros. Era uma rede de primeira linha, de primeira qualidade, e foi o primeiro uso. A que eu peguei já tinha sido usado, olha, muito tempo. E aí desde então não é lícito pegar nada de ninguém escondido. Não é lícito. Não é. Porque se for o caso de você ser julgado por Deus por essas coisas, muito bem. Mas é pago muito antes de Deus julgar. Eu paguei muito antes. Paguei bem pago. Bem pago mesmo. E a gente paga. Não só através dessas coisas, como muito através de outras coisas que você faz. Você paga aqui mesmo. Antes de Deus lhe julgar, você já será julgado em muitas coisas. E isso aconteceu. Tá? Vamos continuar em Romanos 2 e falando das más práticas, né, que o homem pratica. Né? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, né, contra os que tais coisas praticam de errado. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus. Então, o que Deus quer dizer aqui? Que você não adianta julgar ninguém, né, sem saber o que essa pessoa fez de verdade, ou então você, sabendo o que essa pessoa fez, você a condena ela, sabendo que ela tem a razão. Esse termo aqui é para esse tipo de coisa. Não é esse julgamento aqui. É para quem julga o certo pelo errado. Esse julgamento aqui que Deus está falando em Romano, né,
é para as pessoas, está falando tais coisas, quem pratica essas fora da verdade? As pessoas, né? É como eu estou falando, juiz, advogado, promotor, policial, delegado e nós em comum, que julga uma pessoa errada em estar certa, julga uma pessoa certa em estar errada, e pronto, e você vai pagar por isso, né? Você vai pagar por isso, segundo a verdade, contra os que tais coisas pratica, e tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que fazendo tu escapará do juízo de Deus. Então, se você é um juiz, se você é um soldado, se você é um delegado, se você é um promotor, juiz, qualquer lei, ou qualquer homem comum, não julgue erroneamente, porque você não escapará do juízo de Deus. E tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuida de ti mesmo, que está fazendo essas coisas, que fazendo-as tu, julgando errado, tu não vai escapar do juízo de Deus. Você está fazendo, tudo bem, né? Mas no último dia você vai pagar. Isso se não pagar antes. Ou despreza tu as riquezas, né? Porque quem faz as coisas erradas despreza da sua benignidade, está desprezando a sua bondade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento, né? Esse povo, sem que esperar o julgamento de Deus, que não chegue a esse julgamento de Deus ainda, ele tem a ressalva. Isso é para os dias de hoje, né? Porque antigamente não existia isso. Deus não tinha dado essa ressalva para a humanidade. Deus não tinha dado ainda essa ressalva para a humanidade, não. Mas ele está dizendo aqui: ou desprezas, né? Despreza tu as riquezas da sua benignidade, da benignidade de Deus, e a paciência e a longanimidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Então, todo aquele que pode julgar errado por algum motivo, né, pode fazer um julgamento errado, mas se ele faz e se arrepende e não a pratica mais, se arrepende de coração, né, Deus perdoa. Mas se não continuar fazendo, se arrepender, né, Deus perdoa, como ele está dizendo aqui, conduz ao arrependimento, se você se arrepender de coração, de alma limpa, né? Mas, segundo a tua dureza do teu coração, porque muito faz o teu coração duro e não quer se arrepender, não se arrepende, e continua, e continua, e continua, ele sabe que está fazendo a coisa errada, mas não quer saber por quê, às vezes, porque está ganhando dinheiro, né? Está ganhando outro tipo de bem. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou o dono de uma empresa, o meu funcionário eu botei para fora e não quero pagar os direitos dele, né? E ele bota eu na justiça, com todo o direito, né? Ele coloca eu na justiça porque ele tem direito de receber os seus direitos e eu não pago. Eu pago um advogado
para julgar ele como ele se tivesse errado e quem tivesse certo seja eu. Então, se eu não me arrepender disso, continuar fazendo essas coisas, pela dureza do meu coração, impertinente, né? Entesourando ira para ti, para Deus, no dia da ira, da revelação, né? Do justo juízo de Deus. Então, eu serei condenado, né? Eu serei condenado porque não me arrependi e continuei fazendo essas práticas mesmo sabendo que eu estou errado. Então, no dia do juízo eu vou ser condenado, não tem outra saída, porque eu não me arrependi antes, né? Mas segundo a tua dureza e teu coração impertinente, entesoura iras para ti, né? Porque entesoura iras para ti. Porque eu sou o empresário, botei o meu para fora, né? Ele tem o direito de receber a sua indenização. Eu não quero pagar. Então essa pessoa vai ficar irada contra mim, além de Deus. Essa pessoa vai ficar irada contra mim, além de Deus, né? Vai, impertinente, entesoura iras para ti. No dia da ira, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o que vai acontecer? Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, Deus vai pagar com a mesma moeda, né? Ele não vai ser a favor daquele erro que eu estava cometendo sem eu me arrepender, sabendo que estava errado e não me arrepender, né? Deus vai me pagar com a mesma moeda. Qual é o pagamento que Deus vai dar a mim? Ele vai me receber? Não vai. Ele vai me jogar no lago de fogo e enxofre por conta de ser desobediente a Deus, né? Por ser desobediente às suas instruções, à sua doutrina e os seus mandamentos. Todo aquele que é pecador é morto para Deus, se não se arrepender de coração puro, né? Mas todo esse que continuar pecador para Deus, ele receberá o lago de fogo no último dia. Não tem como não receber, a não ser que ele venha se arrepender muito antes, se arrepender de coração. Aí Deus retribuirá a cada um, né, segundo as suas obras, segundo a sua maldade. Mas se você faz obras boas, né, se eu sou um patrão bom, ó, eu não vou precisar de você mais, vou botar você para fora e tá aqui todos os seus direitos, seu décimo, sua férias, sua rescisão, tudo direitinho, seu fundo de garantia, tá aqui, vá com Deus. Eu estou botando você para fora porque eu não preciso, mas eu vou botar você para fora e eu não vou lhe dar nada. Então, quando chegar nesse dia, aí Deus vai retribuir da mesma forma, né? Você não cumpriu com o mandamento de Cristo, com a doutrina, com o mandamento, Deus vai retribuir para você, jogando você no lago de fogo, né? A saber, a vida eterna aos que, com perseverança, em favor o bem, né? Em favor o bem, procuram glória e honra, né? E incorrupção. A vida, bem, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança, em favor o bem, procura glória e honra e incorrupção. Mas a ira, a indignação aos que são contenciosos, desobedientes, a iniquidade, tribulação e angústia
angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e do grego, tá? Porque aqui está falando para o povo, né? Paulo está falando para o povo lá em Jerusalém, o povo de Roma, né? O povo de Jerusalém está falando para esse povo que são rebeldes, né? São contenciosos. Como em Romano 1 também Paulo está falando lá. Paulo está falando lá, como falou em Atos, o último capítulo de Atos, capítulo 28 de Atos. Paulo diz, irmão, meus irmãos, lá em Jerusalém Paulo falou, meus irmãos, cuida de vocês, né? Meus irmãos, que são os pregadores que a quem ele está constituindo naquele tempo, né? Depois de Cristo voltar para casa, Paulo foi incumbido de dar a doutrina de Cristo. Ele está dizendo lá em Atos 20, 28, meus irmãos, cuida bem de vocês mesmos e cuida do rebanho, né? O qual Cristo vos constituiu bispo, que são essas pessoas que estão cuidando do rebanho, vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. E que igreja de Deus é essa? A doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que foi dado por Deus para Cristo implantar para nós, até hoje e sempre, né? E Paulo está falando aqui a respeito desse povo. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Primeiramente ao judeu, porque ele está falando para os judeus, os romanos e os gregos aí. Primeiramente para os judeus, porque ele está dizendo, porque primeiramente para os judeus. Porque quando Deus enviou seu Filho Cristo para esse povo aqui, para o povo judeu que tinha se afastado de Deus, né? Os israelitas se afastou, os judeus da tribo de Judá se afastou e todos os outros, 90% se afastou, abandonaram a lei de Moisés, abandonaram os mandamentos que Deus deu para ele, e eles foram através da palavra do homem e não na palavra de Deus. Mas Deus deu esse povo para Cristo, resgatá-lo, só que eles não aceitaram a sua nova lei, a sua doutrina e a verdadeira igreja, eles não aceitaram e mataram. Mas Paulo está dizendo aqui, e eles são muito errantes, né? São muito maus, esse povo, né? Homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas Paulo está dizendo, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Paulo está dando essas instruções porque eles são errados, né? Julgam errado, matam, roubam, se prostituem, adulteram, eles fazem tudo isso, mesmo eles tendo a lei de Moisés. Mas como eles ouviram a palavra do homem, eles abandonaram a palavra de Deus, criaram seus próprios templos, viraram pessoas gananciosas, estão pegando o dízimo para si, em vez de distribuir para a viúva, para os órfãos e os verdadeiros sacerdotes, eles não estão fazendo isso. Os sacerdotes que foram para a legião do mal, estão pegando os dízimos para si, já nesse tempo aí, né? São falsos pastores da legião do mal, da legião de Satanás, né? Eles se passaram para essa legião, abandonando a legião de Deus. E eles estão sendo exortados por conta dessas coisas, porque eles julgam erroneamente, né? Faz as coisas tudo. Pois para com Deus não há acepção de pessoa. Ele vai tratar todo mundo igual, né? Pode ser rico, pode ser pobre. Para Deus, todo ele é um só. Agora, com uma diferença. Se o pobre pratica o mal, terá o mesmo julgamento. É por isso que essa indicação aqui
Não, porque Deus não faz acepção de pessoa, trata todo mundo igual, realmente. Mas em que sentido? Ele está falando aqui. Em que que sentido? Não vai dar. Né? Em que sentido Paulo está falando aqui? Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Em que sentido? Está escrito esse versículo aqui em Romanos 2, capítulo 2 de Romanos, versículo 11, diz: pois para com Deus não há acepção de pessoa. Em que sentido? Nas má práticas, na desobediência, né? Vou voltar aqui que é para vocês entenderem. Vou voltar para o versículo 7 de Romanos 2. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, né? A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, né? Mas aquele que procuram glória e honra e incorrupção, essas pessoas, né, que procuram glória, honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade, desobediente e pratica a iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Isso é a maldade deles, né? Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ele falou lá da vida eterna, né? Para quem pratica o bem. Mas para esses outros que estão praticando o judeu e os gregos que estão praticando o mal, né? Glória, porém, honra e paz àquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e ao grego também. Também tem a ressalva de ter essa honra. Pois para com Deus não há acepção de pessoas, né? Ele está dizendo. Lá no primeiro termo, está dizendo aquele que pratica o mal, Deus vai julgar do mesmo jeito, né? Tanto pobre quanto rico, porque ele não vai fazer acepção de pessoa. É nesse sentido. Se o pobre é pecador, vai ser julgado, vai para o lago de fogo. Se o rico é pecador, vai ser julgado, vai para o lago de fogo. Se o pobre faz o bem e é merecedor da vida eterna, vai para o paraíso. Se o rico, com sua riqueza, ajuda o pobre, o necessitado, faz o bem, não anda em pecado, também vai para a vida eterna com Deus. Ambos, tanto o pobre quanto o rico. É isso que quer dizer aqui, que Deus não há acepção de pessoa, é nesse sentido, né? Que se o pobre pecar, Deus condena. Se o rico pecar, Deus também condena, né? Se o judeu pecar, Deus condena. Se o grego pecar, também Deus condena. Se o judeu fizer o bem, vai para a vida eterna. Se o grego fizer o bem, também vai para a vida eterna, porque Deus não faz acepção de pessoa. É nesse sentido esse versículo aqui, né? Porque muita gente pensa que esse versículo aqui é que Deus vai amar o pecador, como tem muita gente que diz: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Mentira, mentira. Deus não ama pecador, não.
Deus não ama. Porque assim a gente nem precisava estar lendo a Bíblia aqui para aprender nada. Não precisava. Né? Não precisava, porque a gente já estava salvo. A gente é pecador, Deus ama. Para quê? Não adiantava. Não adiantava. A gente está lendo a Bíblia aqui para dizer, vamos fazer o bem a todos, vamos deixar o pecado. Não precisava Deus mandar a gente fazer essa coisa, porque Deus ia odiar só o pecado que a gente fez. Mas a nós estava tranquilo. Mas não é assim. Deus odeia o pecador também. E aqui ele não faz acepção de pessoas, a esse respeito aqui. Né? É que se um pobre, um mendigo que não tem nada, fizer coisas mal, ele perde a salvação. Se o rico fizer coisas mal, ele perde a salvação. Mas se um mendigo que não tem nada, um pobre, fizer o bem sempre, sem mácula no seu coração, com amor puro e sincero, recebe o galardão da vida eterna. Se o rico também fizer essas mesmas coisas, também recebe o galardão da vida eterna. Se o judeu fizer o bem, recebe a vida eterna. Se o grego fizer o bem, também recebe essa mesma coisa, a vida eterna. Se eles fizerem mal, vai receber o lago de fogo. Tanto o judeu quanto o grego. Vou voltar lá, que é para vocês entenderem. Né? A saber, Romanos 2, versículo 7. A saber, vou voltar no 6. Que retribuirá cada um, né? Paulo está dizendo que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras, tanto obras boas como obras má. Obras boas para a vida eterna, obras más para a perdição eterna. Né? Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem. Esse tem vida eterna. Né? Não se prostitui, não adultera, não mente, não rouba, não mata, não engana, que mais? Não veste roupa curta, mostrando os peitos, a barriga, as pernas, para causar pecado no próximo, né? Não é lésbica, não é gay, não faz tatuagem. Não é que eu esteja dizendo que vocês que estão com tatuagem estejam perdidos, não. Mas se você se arrependeu de ter feito essas coisas, de ter danificado o corpo que Deus te deu, limpo, puro, né? Deus vai perdoar vocês. Não se preocupe se vocês se arrepender de coração. Mas se você... muita gente diz... batom não faz com que tire a salvação, não. Tatuagem, Deus não vai jogar eu no inferno porque eu... Vai sim, que Deus não quer essas coisas. Isso eu estou falando na lei de Cristo. Na lei de Cristo. Porque nos tempos antigos, anterior a Cristo, o povo usava dessas coisas. Fazia tatuagem, usava pince, usava brinco. Anteriormente. Mas na lei de Cristo, tudo isso foi proibido. Né? Na lei de Cristo, tudo isso foi proibido. Né? Lá atrás também já fala nisso. Mas o povo fazia. Mas nos dias de hoje é proibido totalmente fazer essas coisas. Se vocês quiserem acreditar, muito bem. Se não quiserem, problema de vocês. Então, no último dia, retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, vocês pratiquem aquilo que Deus manda, não aquilo que a legião do mal manda. Porque Satanás também é um Deus.
e instrui as pessoas a fazer coisas erradas, caladamente, na surdina, né? Da mesma forma que Deus é invisível, Ele está mandando a gente fazer as coisas corretas, né? A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, né, procuram, né, glória e honra e incorrupção, não a corrupção. As pessoas que fazem o bem não procuram glória para si próprio, né, e honra e nem incorrupção. Eles não procuram essas coisas. Mas ira e indignação aos que são. Deus vai se indignar com essas pessoas, né? Vai ficar indignado as pessoas que são contenciosas, desobedientes à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Essas pessoas que estão dentro das falsas igrejas, ouvindo doutrina de homem, mandamento de homem e não de Cristo, nem mandamento de Cristo. Então, do outro lado, na legião do mal, né? Então, a ira e indignação aos que são contenciosos, desobedientes e iníquos, né? Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal. Primeiramente do judeu, isso está falando primeiramente do judeu e do grego, porque era no tempo lá atrás, né? Mas que serve para nós hoje também. Está falando desse povo aqui porque era um povo que não queria aceitar a doutrina de Cristo. Os judeus, que eram um povo de Deus, que não aceitaram, Deus não enviou Cristo para eles não aceitaram. Os gregos, né, também não quiseram aceitar, convivia com eles lá, não quiseram aceitar. Então, todas essas coisas, Deus vai julgar esse grego e esse judeu. Mas a ressalva vem agora. Glória, porém, e honra a todo aquele que pratica o bem, né? Primeiramente do judeu e do grego. Se eles praticam o bem, né, então o que é que vai acontecer com eles? Serão salvos, né? Porque estão obedecendo a lei de Cristo, estão obedecendo a doutrina de Cristo, estão obedecendo os mandamentos de Cristo dado por Deus. Porque nada que Cristo falou aqui na terra veio dele, veio de Deus. Ele apenas executou, né? Porque Deus não aparece para ninguém. Deus não aparece para ninguém. Aqui o ser humano, a humanidade, não. Por isso que ele enviou seu filho para se transformar como nós, ficar o espírito dele para ficar como gente mesmo, para poder falar essas coisas e fazer muitas coisas. Mas nada do que Cristo fez na sua vinda foi dele, nadinha, nada que Cristo executou veio dele, nada veio de Cristo. Nada que Cristo deixou aqui veio dele, mas do Pai que mandou ele fazer. Simplesmente, é muito fácil entender isso, né? E como ele está dizendo que se a glória e Pai, todo aquele que pratica o bem, primeiramente os judeus e os gregos, se eles fizerem essas coisas, né? Porque aí vem a chave, pois para com Deus não há acepção de pessoas, né? Está falando que aqui é dois tipos de gente, são gregos e são judeus, são dois tipos de gente. Por isso que ele está dizendo, não faço acepção de pessoa, porque é romano, né? É grego e é judeu, são dois tipos de pessoa. E Deus não faz acepção entre eles, caso eles obedeçam, né? Caso eles obedeçam. Mas se um deles, vamos supor, se o judeu não aceita e o grego aceita, né? Mesmo Deus não fazendo acepção de pessoa, vai ser julgado da mesma forma. Se um errar e o outro errar, vai ser julgado igualmente, né? Então, como lá atrás está falando no erro deles e aqui está falando na bondade deles, no acerto,
Então Deus não vai fazer acepção entre eles. Mas caso eles errem, tanto o grego quanto o judeu, Deus não vai fazer acepção entre eles, vai julgar igualmente. É isso que esse versículo quer dizer aqui, né? Que Deus não há acepção de pessoas. É por conta desses dois povos aqui, o judeu e o grego. Se o judeu errar, será julgado. Se o grego errar, será julgado da mesma forma que o judeu. Nenhum vai ser julgado diferente, não. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Por isso que existe esse versículo, que Deus não faz acepção de pessoa, é nesse sentido, né? Pode ser preto, um preto errou. O branco também errou, né? O preto errou, o branco errou. Falando agora nos dias de hoje. E aqui é no tempo atrás, né? Onde tinha esse judeu e esses gregos. Que se um errasse e o outro errasse, o julgamento ia ser igual, tanto para judeu quanto para grego. Nos dias de hoje, se um preto errar e um branco errar, Deus também vai julgar ambos da mesma forma. Ele não vai dizer, não, porque você é preto, vou julgar você de um jeito, você é branco, vou julgar, não. Deus vai julgar ambos do mesmo jeito, porque ele não faz acepção de pessoa. É isso esse versículo que quer dizer. Muita gente não entende esse versículo aqui, 11 de Romanos 2. Não entende. Deus não faz acepção de pessoa, não. Ele ama todo mundo. Vocês não estão entendendo esse versículo. Ele está falando a respeito do julgamento. Esse versículo aqui, 11, que Deus não faz acepção de pessoa, é no julgamento. Se o judeu errou, é julgado. Se o grego também errou, é julgado do mesmo jeito que o judeu errou. Ambos têm o mesmo julgamento, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Então, o grego não vai ser julgado de um jeito, nem o judeu vai ser julgado de outro jeito. Ambos vai ser julgado igualmente. Porque todos os que sem lei pecaram, porque os que sem lei pecaram, a lei de Moisés, pecaram, sem lei também perecerão, né? E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Isso tanto na lei de Moisés, que passou, e muito mais agora na lei de Cristo. Eu vou colocar a lei de Cristo, porque isso é para os tempos de hoje já. Não vou colocar a lei de Moisés aqui, porque a lei de Moisés já é passado. Vou colocar a lei de Cristo. Porque todos, porque sem lei, os que estão sem a lei de Cristo, pecaram, sem lei também perecerão. Sem lei eles vão morrer. Porque eles não sabem da lei, eles não sabem o que praticaram, porque eles não tinham a lei de Cristo. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, pela lei de Cristo. Pois não são justos diante de Deus só os que ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Que lei? A lei de Cristo, não a lei de Moisés mais. Que a lei de Moisés é falha, é passado, só vigorou até João Batista. Aqui a gente está falando da lei de Cristo. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei. Eles têm que praticar, não é não? Porque se você ouve a lei de Cristo, mas adultera, se prostitui, vive na farra bebendo, vive matando, enganando, mentindo, né?
Vocês sabem que a lei não pode fazer essas coisas, e vocês praticam, quer dizer, vocês ouviram a lei de Cristo, mas praticam essas coisas erradas. Então, morrem, né? Mas serão justificados os que praticam a lei. O que é praticar? Se Deus está dizendo, não matarás, você não vai matar. Não se prostitua, você não vai se prostituir. Vocês estão obedecendo a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, né? Então, você é salvo por isso, né? Porque está ouvindo a lei e praticando a lei. Aí vocês serão justificados por Deus, porque Deus está vendo que você está seguindo a doutrina verdadeira de Cristo. Deus está vendo que você está seguindo o verdadeiro mandamento de Cristo, que foi dado por Deus para nós, né? Então, nós seremos justificados se fizermos isso. Mas se nós, né, fizer o contrário, seremos condenados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei para si mesmos, são lei. Vamos prestar atenção nesse versículo. Porque tem muita gente que não ouviu ainda a verdade. Tem muita gente ainda que não ouviu a verdade da doutrina de Cristo, nem dos mandamentos de Cristo. Muita gente ainda não ouviu essas coisas. E eu vou dizer como é que é. Porque quando os gentios, que são o povo, que não são israelitas, que não são das tribos, né? São os povos que não tinham comunhão com Deus, mas quando Cristo chegou e eles de longe escutaram essas coisas, né, da lei, eles não estão praticando a lei lá, em comunhão dentro da verdadeira igreja, mas eles fazem essas coisas. Ele não adultera, ele não rouba, não se prostitui, não engana, não mente, não faz nada contrário a Deus, porque não tem a lei. Eles não têm a lei, os gentios que não têm lei, fazem por próprio do coração dele, fazem por natureza as coisas da lei. Por quê? Não adultera, não rouba, não mente, não se prostitui, não vive de farra, de bebedeira, fazendo as coisas contrárias dele. Eles, essas pessoas que não receberam a doutrina de Cristo, eles, embora não tendo essa lei de Cristo, para si mesmo eles são lei, porque eles são a lei, porque eles fazem de coração, eles entendem que se fizer essas coisas, eles estão sendo contrários a Deus. Em seu coração eles têm isso na sua mente, que se eles viverem de farra, bebendo, adulterando, se prostituindo, roubando, isso Deus não gosta. Eles têm esse entendimento, né? Eles têm esse entendimento, então eles fazem essas coisas que estão na lei de Cristo, para si mesmos são a lei de Cristo, porque eles fazem o que tem na lei de Cristo sem ter recebido a lei de Cristo. Está entendendo, né? Pois mostram a obra da lei escrita em seu coração, né? Testificando justamente a sua consciência, né? E os seus pensamentos, que acusando os que defendendo. Então, se for para acusar, ele vai acusar corretamente. A pessoa roubou, ele está dizendo, não, ele roubou. Ele não vai dizer que não roubou. É como eu li anteriormente, os versículos anteriores, né? Dos gregos e judeus que estavam fazendo as coisas erradas, né? Vai julgar correto, né? Vai defender corretamente. Se a pessoa merece defesa, ele vai defender, não vai acusar, né? Então são esses o que eles praticam a lei sem ter recebido a lei. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, porque a gente formula segredo,
A gente faz coisa errada, escondida, para nós, humanos, mas para Deus não tem nada encoberto. Ele sabe de tudo, de nós. Não adianta você se socar 1000 metros de chão abaixo, mandar tampar em cima e fazer as suas coisas erradas lá embaixo, que Deus está vendo do mesmo jeito. Não adianta você ir para o fundo do mar, dentro de um submarino, que Deus está vendo do mesmo jeito. Né? Então não adianta. Né? Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando, que defendendo. Né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. O evangelho de Cristo, de Deus, vai ser julgado todas as pessoas. Então não adianta você fazer coisa errada, porque você vai ser julgado. Aquele que pratica as coisas boas, nem julgamento terá, só vai julgar os que estão errados. Porque os que estão bem não vai precisar de julgamento. Deus já sabe, ele vai ser apenas batizado, né, e transformado. Ele não vai ter como, a não ser que ele tenha alguma falha para ser julgado no meio. Porque, como a Bíblia diz, todos nós aqui na terra somos pecadores. Então, se nós somos pecadores, então a gente vai ser julgado também. Por mais santo que a gente queira ser, a gente é pecador, nós vai ser julgado por esses pecados. São os mínimos pecados de absolvição, né? Então, no tribunal de Deus, né, vai ter julgamento sim, para ambas as partes. Você pode ser de Deus como você for, nos dias de hoje. Você pode estar na igreja de Deus como você estiver, na verdadeira igreja de Deus. Você pode estar do início ao fim, mas você vai ser julgado também. Por que você vai ser julgado? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então, nós somos de Deus, somos, porque nós procuramos não estar em pecado, mas nós somos pecadores. Agora são os pecados de absolvição. Porque tem os pecados da morte e tem os pecados que não levam à morte. A própria Bíblia fala sobre isso, eu já vou ler isso. Né? Sobre o pecado de morte e o pecado que não é de morte espiritual. Estou falando de morte espiritual. Porque, por mais santos que nós sejamos, vou dar um exemplo. Por mais santo que nós sejamos, a concupiscência dos olhos faz com que você peque. Aqui na terra. Por mais santo que nós sejamos, pode ser na igreja de Deus, que é a única e verdadeira. Eu estou falando isso dentro da própria igreja de Deus. Por mais santos que nós sejamos, dentro da verdadeira igreja, nós pecamos. Nós temos a concupiscência e ela faz com que nós pecamos. Não adianta dizer, ah, mas eu não peco. Você peca. Não diga isso não, que você peca. E você vai ser julgado. Então, esse julgamento é um julgamento digno de vida eterna. Né? Por quê? Quando estamos dentro da verdadeira igreja, nós pedimos perdão quando nós notamos que erramos. Nós pedimos perdão. O Espírito nos acusa que nós erramos. Né? E imediatamente a gente se reconcilia para esse perdão para com Deus. Mas a maioria que está do outro lado não faz isso. Né? Não faz. Então, nós iremos sempre para o julgamento. Nós iremos. Mas o que vai acontecer? Nós não vai ser misturado com os cabritos. Não vamos ser misturado com os cabritos. Os cabritos vão ficar de um lado e as ovelhas do outro. Nos dias do julgamento, no último dia. Está escrito isso.
As ovelhas de um lado e os cabritos do outro. Aqueles que estiver junto das ovelhas, esses são dignos de salvação, né? Mesmo tendo um julgamento, né? Mas Deus já vai escolher, Deus já vai colocar, nos vai colocar junto às ovelhas, não vai colocar junto aos cabritos. Por isso que somos salvos, né? Quem quiser dizer que eu esteja falando besteira, que diga, eu não posso fazer nada, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Voltarei com o próximo vídeo em Romanos 2 ainda, né? Porque o debate foi longo e eu só li 16 versículos. E aí vai continuar o próximo vídeo em Romanos 2, versículo 17, que vai narrar: os judeus são inexcusáveis à verdadeira circuncisão, porque esses judeus, eles já são circuncidados, né? Eles são circuncidados, porque Deus mandou através de Abrão, desde quando Abrão deu início à legião do bem, Deus disse a Abrão que todos os seus era para ser circuncidado. Mas a circuncisão para os cristãos nos dias de hoje é diferente. Nós também somos circuncidados, não do prepúcio, mas, né, isso era da lei de Moisés para trás. Nós não estamos mais na lei de Moisés, nós estamos na lei de Cristo. E na lei de Cristo tem circuncisão, sim. Como é essa circuncisão, né? É provar no seu coração, colocar no seu coração a lei de Cristo, a doutrina verdadeira de Cristo e os mandamentos verdadeiros de Cristo, implantar isso no seu coração com verdade, com amor puro, com sinceridade. Essa é a nossa circuncisão, a circuncisão dos cristãos, né? Não é aquela de antigamente que corta o prepúcio do homem, não. A circuncisão do homem para os cristãos verdadeiros no dia de hoje é implantar em seus corações a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, a obediência com fé, que é obedecer em tudo. A fé é a obediência, né? No seu coração. Isso é a igreja de Deus em nosso coração. Essa aí é a nossa circuncisão para os cristãos no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, né? Muita benevolência, muito amor, fazendo bem sempre, né? Sem nenhuma mácula, sem nenhum rancor, sem nenhuma inveja, sem nenhuma contenda, sem nenhuma mácula, sem nenhuma desconfiança do seu próximo, do seu irmão, sem desejar mal ao seu irmão, sem querer aquilo que o seu irmão tem, invejar ele, não, né? Não adulterar, não matar, não roubar, não ter inveja, não mentir, etc, etc, etc. Que é a igreja de Deus, é isso, é a fé. A fé é essas coisas, é a obediência a Deus em sua doutrina e em seus mandamentos. E isso é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Deixa aí um joinha. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho, né? E tenho dito,